A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos. Irmãos, mais uma vez estamos aí nesse propósito, nesse projeto da Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira, reunindo os 3 departamentos, MED, JNI e MNI. Então vamos estar compartilhando a palavra do Senhor, buscando um fortalecimento. Eu quero compartilhar hoje com vocês a respeito de a gente confiar em Deus, uma palavra de confiança. Irmãos, o primeiro versículo eu quero compartilhar 3 versículos. O primeiro versículo está em Jeremias 29:11, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo se propicia no momento em que o povo estava cativo na Babilônia, estava passando por dificuldades, e como hoje nós estamos passando por um momento de dificuldade, e eu penso comigo particularmente que nós estamos cativos por causa dessa pandemia, dessa crise. Então, esse versículo, Deus fala que tem pensamentos de paz para dar o fim que nós desejamos. O segundo versículo está em Isaías 26:4. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Deus é a rocha eterna, irmão. E se a gente estiver firmado, isso qualquer cristão que entra agora sabe que tem que estar firmado na rocha. Um novo convertido sabe disso. E nós temos que confiar na rocha que é o Senhor Jesus. E aqui está escrito: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é bom e é a rocha eterna. O terceiro versículo está em Naum 1, versículo 7, que diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, vou mais uma vez ler essa última parte. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, devemos confiar no Senhor nesses momentos, principalmente no momentos de crise, principalmente no momentos de pandemia, principalmente toda a vida. Temos que confiar no Senhor, porque Ele é a nossa rocha eterna e Ele tem pensamentos de paz para dar o fim que esperamos. Glória a Deus, amém. Gostaria de vamos orar agora, irmãos. Oremos. Senhor Deus, glórias a Ti, ó Senhor Deus eterno e poderoso. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos guardado e tem protegido a cada um dos seus. Oh Deus, mesmo muitas pessoas passando aflições, o Senhor olha para os seus. Guarda, protege todos nós, Senhor. Deus amado, bendito Senhor, Senhor Jesus, Rei da Glória. Ó Deus, quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado. Ó Pai, mesmo quando passando por aflições, o Senhor tem nos feito crescer, o Senhor tem nos feito prosperar e seguir, e assim poder estar firme em Ti, ó rocha eterna e inabalável, pedra angular. Ó glórias a Ti, Senhor Deus, pois Tu és o único que faz o bem para aqueles que em Ti confiam. Senhor, quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo povo da nação brasileira, Pai, que muitos se encontram divididos, Pai, por crise política. Muitos não sabem se está à direita ou à esquerda, mas, Pai, nós somos cristãos, nós não temos que estar nem à direita nem à esquerda, nós temos que estar adiante, pois Tu diz, Senhor, que não podemos olhar para trás. Oh Deus, não podemos, Pai, também ansiar com o que virá. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer, estar cada vez mais em Ti, e assim, Senhor, vencer toda esta pandemia, toda esta crise, tanto ela econômica quanto política, e, Pai, podemos tirar proveito do que é bom deste momento. Pai, por mais que seja ruim, podemos aprender algo, Pai, para não podermos voltar a errar onde nós estamos errando. Em nome do Senhor Jesus, Pai,
que o Senhor possa tomar, Senhor, a tua igreja. Eu não digo, Pai, placa, eu não digo denominação, eu digo a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor possa avivar o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer espiritualmente. Que o Senhor possa, Pai, com o teu fogo, Espírito Santo, aviva-nos em nome do Senhor Jesus, para que possamos sair desta pandemia ainda mais crentes, ainda mais convictos, ainda mais com certezas de Ti, e espalhar pelo mundo a Tua boa nova, e, Pai, fazer discípulos à Tua imagem e semelhança. Oh Deus, não somos mais, Senhor, ovelhas, Senhor, Tu já nos escolhestes, agora somos pastores dos Teus rebanhos, Senhor, que possamos levar ao aflito, que possamos levar ao necessitado a Tua palavra, o Teu evangelho, oh Pai, com feitos, com obras, não só com palavras. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, faça engrandecer o teu povo, mas não, Senhor, engrandecer em números de materiais, não, Deus, crescer em números espirituais, Senhor, que possamos cada vez mais estar, Pai, diante de Ti, para agradecer a Ti e com remissão, Pai, assim poder, Pai, levar a Ti o número possível, maior de quantidade de pessoas para o Teu reino, Pai. É o que se acende em meu peito, e eu creio, pois aquele que está salvo quer salvar, aquele que conhece a Ti quer fazer que outros conheçam a Ti. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, não nos deixes fracos, nos fortaleça, Senhor. Confiamos em Ti, Deus, confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Espírito Santo, confiamos no Senhor, pois o Senhor é a nossa força, pois o Senhor é o nosso refúgio. Glórias te dou, Senhor, glórias a Ti, soberano Deus, exaltado e sublime no céu, santo e poderoso, o Rei da glória, o único Deus onipotente, todo-poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada poderia ser feito. Glorioso Deus e poderoso, te agradeço por tudo, Pai. Oh, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Eu sou Pedro Lira Matoso, vice-presidente da JNI na igreja no Nazareno, na Praça da Bandeira. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre qual o objetivo do seu desejo. Desde pequenos somos indagados sobre o que queremos ser quando crescer, e à medida que nós vamos crescendo, outras perguntas vão sendo acrescentadas. Com quem você vai namorar, quando você vai se casar, quando casar, aonde vai morar, quando você vai ter quando já está casado, quando você vai ter o seu primeiro filho, quando você tem o primeiro filho, quando você vai ter o segundo. E às vezes essas perguntas ajudam a gente a nortear a nossa vida, nossa carreira a seguir e tudo mais. Mas às vezes essas perguntas também nos desesperam um pouco, nos põem um pouco de medo. Mas quais são o objetivo dessas coisas? Qual é o real objetivo do seu coração? Podemos ter desejos referentes a coisas que não temos ou que não conhecemos, como é o caso de Eva. Em Gênesis 3, 1 a 6, nós lemos o seguinte: mas a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu. Algo que está implícito nessa história é que Adão e Eva precisavam do Senhor para compreender o que era bom e o que era mal. Vemos no relato da criação de Gênesis que cada dia o Senhor falava e viu Deus que isso era bom. O Senhor revela a Adão e a Eva o que era bom. Porém, agora Eva estava com uma curiosidade de como seria ter esse conhecimento sem Deus. E essa curiosidade se tornou um desejo de conhecer o que era o bem e o que era o mal, sem precisar de Deus. Assim como Eva, nós podemos ter nossas curiosidades transformadas em desejos para conhecer coisas que as outras pessoas dizem ser boas. Em Gênesis 1, do 6 ao 8, nós lemos o seguinte: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento dos céus, e houve tarde e manhã, e o segundo dia. Nesse momento a gente percebe o seguinte: nesse dia Deus fez algo, fez essa separação, e ele não falou que era bom. Por que Deus não disse que essa separação das águas era algo bom? Porque ele sabia que o homem iria se corromper e que mais para frente ele precisaria dessas águas para causar o dilúvio. Em Ezequiel 18 diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Então Deus ele sabia para que essas águas seriam utilizadas, e ele não achava isso bom, porque Deus não tem prazer em castigar, apesar de que ele faz caso necessário. Gênesis 2,18 nos diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que seja idônea. Com isso a gente consegue perceber que existem coisas que Deus nos diz que são boas, existem coisas que Deus não fala nada, porque Ele sabe que aquilo vai trazer consequências, apesar de parecer bom naquele momento. E existem coisas que Deus categoricamente diz que são ruins. Então a gente precisa procurar o Senhor para poder saber qual é a situação. Se aquilo é uma coisa boa, se aquilo é uma coisa que aparentemente é boa, porém ela pode ter uma consequência ruim, ou se aquilo é uma coisa ruim de fato. E Deus pode nos revelar isso através da leitura da palavra, através de louvores, através de uma pregação. Ele pode se revelar de diversas formas. Outro desejo que nós podemos ter está relacionado às coisas que nós já conhecemos. E situações que às vezes podem até ser ruins, mas a gente pode ser atraído por essas coisas. Em Números 11, do 4 ao 6, diz o seguinte: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Ora, agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Às vezes, por mais que tenhamos uma confirmação de vitória, ou que sabemos que a situação
que estamos vivendo, para o nosso enriquecimento espiritual, ou que tenhamos acabado de viver um milagre da parte de Deus. Queremos ter ou viver situações que deveriam estar no nosso passado. O povo de Israel havia saído do Egito. Nos dias quentes, Deus colocava uma nuvem sobre eles para aplacar o calor. À noite no deserto faz muito frio, então Deus colocava uma coluna de fogo para que eles pudessem caminhar à noite quando era necessário e poder aquecer o povo. E quando acabou a comida que eles tinham levado para a viagem, Deus mandou o maná dos céus, Deus mandou o pão vindo dos céus. E eles estavam num estado que eles estavam com saudade de comer algo da época que eles estavam como escravos, e estavam preferindo comer pepinos, ao que Deus dava para eles. O interessante é que eles não precisavam plantar, eles não precisavam regar, eles não precisavam processar a farinha para fazer o pão. Deus mandava o pão direto para eles. Eles precisavam simplesmente colher esse pão, pegar esse pão e em alguns momentos precisavam cozer para poder prepará-los. Mas era algo que vinha da parte de Deus. E no caso aqui, Israel, tipificando a gente, às vezes a gente prefere alguma coisa que a gente devia ter deixado a algo que o próprio Deus preparou para nós. Nada em nossa vida é sem propósito. Devemos lembrar que o que acontece, mas temos que lembrar que nem tudo o que acontece é da vontade de Deus. Não era da vontade do Senhor que o povo de Israel ficasse 40 anos andando pelo deserto, andando praticamente em círculos. Eles conseguiriam chegar na terra que mana leite e mel em tempo muito menor. Porém, o povo fez várias escolhas erradas em momentos decisivos. E essas escolhas trouxeram consequências. Em Números 11:1, a gente vê que queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-lhe-se a ira, e o fogo do Senhor ardeu dentre eles e consumiu as extremidades do arraial. E isso não foi uma coisa que aconteceu apenas uma vez, isso aconteceu várias vezes. Em Números 14, 21 a 23, a gente vê: porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com conjuramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então e aqui eu não estou falando sobre ter dúvidas ou pedir para o Senhor para não passar por uma situação. Isso é natural nosso. João Batista teve dúvidas se Jesus era o escolhido, pois ele esperava que Jesus se levantasse de uma forma diferente da que estava acontecendo. Ele provavelmente esperava que Jesus se levantasse como um braço militar. E o próprio Jesus, ele pediu que, se fosse possível, que o Senhor passasse
dele aquele cálice. Ou seja, ele queria que, se fosse possível, Deus pudesse fazer aquilo de uma forma, fazer a salvação de uma forma diferente. Mas a diferença é que vários heróis, como vários heróis da fé, que a gente lê em Hebreus 11, eles não desistiram. Eles não deixaram as dificuldades, eles não deixaram, não deixaram a descrença fazer com que eles deixassem o Senhor. Outra escolha que o povo de Israel fez, que é até pouco mencionada, em Êxodo 19, do 4 ao 6, a gente lê o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia e vos chegueis a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui a gente vê que possivelmente o plano de Deus era que toda a nação de Israel fosse sacerdote, era que todo o povo, e não somente os levitas, estivessem capacitados para ensinar as leis do Senhor. Que todo o povo estivesse pronto para fazer sacrifícios, estivesse em santidade para poder fazer sacrifícios, porque eles seriam um modelo do que Deus queria fazer em todas as nações. Então, mas em Êxodo 20, do 18 ao 20, a gente vê algumas coisas, mas eu vou ler o de Deuteronômio 5, 23 ao 29, que é Moisés lembrando dessa situação e comentando o que Deus disse para ele. E sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia um monte em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças de vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: eis que o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, e morreríamos. Porque quem há em toda a terra que tenha ouvido a voz de Deus, do Deus vivo, falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me falavam a mim, o Senhor me disse: ouvi as palavras desse povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, de que temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que dentre-lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Aqui é interessante que o povo, ele tinha um temor de Deus. Deus não achou ruim eles não quererem falar diretamente com Deus, porque Deus viu naquele momento que eles tinham um coração temente a Deus. Porém, Deus sabia, até mais para frente, Deus fala que o povo vai se desviar, vai ser levado cativo, porque eles iriam se afastar de Deus. Mas Deus fala que seria muito bom se o povo tivesse sempre essa mentalidade.
Mas Israel aqui, eles escolheram não ser o que Deus tinha planejado naquele momento. Em Provérbios 11, 23, diz o seguinte: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Existem exemplos de desejos ruins na Bíblia. O rei Saul, com o desejo de ser reconhecido pelos homens; Davi, com o desejo por Betseba; Ananias e Safira, com seu desejo pelo dinheiro. O que precisamos entender é que todo desejo que estiver fora de Deus pode ser a nossa ruína. Vemos essas atitudes ruins na Bíblia, porque Deus, ele não esconde os erros de seus seguidores. Ele permite que nós conheçamos as falhas das pessoas que vieram antes de nós. Não para que entremos em escândalo, mas para que nós possamos entender que essas pessoas erraram, ver aonde essas pessoas erraram, para que nós não façamos a mesma coisa. Se os nossos desejos estiverem submetidos a Deus, tudo nos vai ocorrer bem. A gente vê, por exemplo, em Esther 7:3. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. O desejo de Esther aqui era a preservação do povo de Israel, porque Amã tinha armado o estratagema para que todos os israelitas fossem mortos sem direito de defesa. Com essa petição que ela fez, deu o direito ao povo de Israel de poder se defender. Em Israel 23:8, nós lemos o seguinte: através dos teus juízos, o Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo de nossa alma. O que Isaías está dizendo nesse versículo é que Deus conhece os nossos desejos. Ele conhece as coisas que estão dentro do nosso coração. E nesse cântico ele fala que se mesmo nas dificuldades, mesmo durante os nossos problemas, nós devemos confiar em Deus. Paulo, em Romanos 1:11, ele fala o seguinte: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aqui a gente vê o seguinte: Paulo, ele tinha o desejo de abençoar as pessoas para quem ele falava. E continuando em Paulo, a gente vê um Paulo já um pouco mais maduro, aonde em Filipenses 1, do 21 ao 26. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar em Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim um motivo de glorificar-vos em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Aqui, Paulo está falando que ele já se sentia cansado, ele sentia que estava chegando, que estava próximo da sua hora, porém ele entendia que quanto mais tempo ele pudesse passar com
os seus discipulados, com as pessoas que lhe ouviram, mais seria lhe acrescentado a fé e mais eles iriam glorificar a Deus, porque eles iriam conhecer um pouco mais a Deus. Por último, um trecho de Salmos 27, do 1 ao 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quantos malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Por mais que Davi tenha errado, o seu coração era voltado para agradar ao Senhor. Estar na casa de Deus era um desejo dele. Mesmo nesse período de isolamento, devemos ter em nossos corações o desejo de conhecer mais da palavra, de conhecer mais o nosso Senhor e de falar sobre Ele com nossos amigos e familiares. Que saibamos submeter nossos desejos ao Senhor e que saibamos que Ele é bom e que a gente possa conhecer o que é bom e o que é mal através do Senhor. Meu pastor conta a história de uma jovem que confidenciou que queria que Deus atendesse alguns pedidos dela, mas Deus nunca atendia. E ele perguntou: qual é esse desejo, qual é esse seu pedido? E ela falou: eu queria viajar pelo mundo. E o pastor perguntou: mas qual é o objetivo de viajar pelo mundo? Para quê? Para eu ser feliz. E quando Jesus disse: o que pedires em meu nome, crendo, recebereis, ele não estava dizendo que era para a gente pedir qualquer coisa. Era para que a gente pudesse pedir coisas que ele pediria. Imagine que um garoto chega na mercearia e fala pro dono da mercearia: eu quero 5 barras de chocolate. E o dono da mercearia ficaria intrigado e ia perguntar: cadê o dinheiro? E o garotinho ia falasse assim: não, o meu pai mandou eu pegar. Será que o pai dessa criança realmente iria pedir 5 barras de chocolate? Será que a mesma coisa é com Deus? Será que Jesus pediria as coisas que nós temos pedidos? Será que é o desejo do coração de Deus as coisas que nós estamos pedindo? Por mais que tenhamos nossos desejos e vontades pessoais que queremos ver realizados, devemos ter em mente que o nosso desejo tem que ir de encontro aos desejos do Senhor, para que eles possam ser atendidos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos.
eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Irmãos, estamos encerrando mais um culto. Muito obrigado pela tua presença. Estamos aqui como a igreja em unidade, com os departamentos juntos, com o único propósito de pregar o Evangelho. O Marla acabou de ministrar um louvor, todavia me alegrarei. Nós devemos nos alegrar na presença do Senhor, independente da circunstância que a gente esteja passando, da dificuldade que a gente esteja passando. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer conosco, amém? E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 15, quem irá trazer a palavra vai ser a irmã Rita, amém? Ela é de missões, junto com o nosso irmão Wellington, que trouxe essa palavra introdutória abençoada. Amém? Antes de encerrar, gostaria de dar alguns recados para a igreja. Na quinta-feira, às 20h30, temos o nosso estudo abençoado. Nós estamos falando sobre o Pentateuco. Nós estamos falando lá no começo do livro de Gênesis. Estamos fazendo uma revisão ali nos primeiros capítulos, estudando, entendendo, contextualizando a palavra do Senhor e aprendendo mais sobre o Senhor. Isso é o que importa, aprender sobre o Senhor, para crescermos. Amém? Gostaria de encerrar o culto e agradecer aos irmãos, curvar nossas cabeças para a bênção apostólica. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede todo e qualquer entendimento. Que essa paz ela faça presente em sua vida.
que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco, com nossa família, com nosso entrar e sair, deitar e levantar, e com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Bom dia, irmãos, terminados em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. E lembrando, domingo, 10h30 da manhã, tem o nosso culto. E quinta-feira, 8h30 da noite, o nosso estudo da Palavra do Senhor. Amém? Fiquem na paz e tenham uma boa semana.